hoje eu estou me sentindo bem mais à vontade, né? Porque eu acho que da outra vez nós viemos, cada um de nós, com expectativas diferentes. E eu acho que ficou uma ideia de que ia ter uma palestra, ou que ia ter um tempo de instrução. E é bom que agora a gente já não tem mais essa expectativa, né? Que realmente esse tempo é um bate-papo e a minha função nesse bate-papo é só trazer alguns pensamentos, algumas, ah, algumas considerações para a gente, então, bater um papo. E a ideia que o Glaucio teve para a gente se reunir é de que o que a gente converse seja significativo para o momento que a gente está passando e que, de alguma forma, também conectar, né, com a nossa espiritualidade. Então, a gente não está aqui para fazer considerações teológicas ou defender posições religiosas ou nem qualquer tipo de afirmação. A gente está aqui para ver como que a gente, como pessoas, pode conviver com essa nova realidade e como que a nossa espiritualidade, todos nós temos espiritualidades diferentes, né? Ou pelo menos algumas têm espiritualidade diferente, como que isso pode ser relevante, então, para a nossa vida no contexto que a gente está vivendo. E, então, minha proposta é exatamente essa, trazer algumas reflexões para a gente conversar. E o tema de hoje, né, que é o medo, a perda e a volta de Deus, surgiu com esse papo, com o último papo que eu estava tendo com o Glaucio. A gente conversou um pouco sobre isso, falando, então tá, vamos conversar sobre esse assunto. Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, é esse conjunto todo, tá? Esse conjunto de medo, esse conjunto de perda e esse conjunto dessa visão apocalíptica, né? De que um dia tudo vai ficar bem. E que o reino de Deus, então, vai se estabelecer na Terra. Então, essa é a proposta que eu trago, tá bom? Então, tá, existe o contexto de medo, né? Acho que isso a gente não precisa nem falar muito, porque é o medo daquilo que a gente não conhece e é o medo daquilo que a gente não tem controle. Então, tem um vírus aí que é novo e nem a origem ainda está definida. Se escapou de um laboratório, se realmente veio lá do mercado na cidade da China. Os médicos não sabem ainda muito bem como que esse vírus se propaga e se ele vai voltar. Enfim, uma série de questões que a gente fica, então, preocupado, traz ansiedade e traz medo. Então, a gente tem esse contexto, né? Esse contexto de medo. E existe o contexto da perda, e eu acho que a gente já falou, né? Por exemplo, a perda da liberdade de ir e vir. Então, a gente tem essa perda de coisas que para a gente era comum. Tem uma perda maior, né? que é através da morte, de pessoas que a gente conhece, ou mesmo de pessoas que a gente não conhece, porque só a realidade de ter, né, milhares de pessoas morrendo no nosso país, nas nossas cidades, qualquer pessoa que tem um resquício de sentimento, de compaixão, de empatia, é afetada por esse luto. E tem o medo, né, da perda do emprego, da perda financeira, enfim, uma série de perdas que está acontecendo nesse momento. Até a perda a perda emocional, né? Não é todo mundo que está igual o Pedro e a Sandra ali, ó, pertinho, né? Tem gente que está trancado, que não pode tocar, não pode abraçar, né? Não pode ter alguém. Por exemplo, no meu contexto do hospital, tem pessoas que conviveram a vida toda e agora ou a esposa ou o marido está em situação complicada de saúde e não tem a presença, não tem o apoio daquele ou daquela que é tão necessário, né? Então, existe uma série de perdas nesse momento.
E esse conceito, então, da volta de Cristo religiosa, porque eu não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos aparece já a propaganda, né, das igrejas, dos líderes religiosos, falando desse momento e falando, é momento de ser salvo, não, né, esse momento agora para você voltar para Deus e aquela ideia de conversão, e aquela ideia de que é melhor você se preparar, porque, né, isso é sinal de fim de tempo, e se Cristo voltar e você não estiver pronto, você vai para o inferno. Essa é a visão mais crua desse approach, né, desse enfoque. Então, acho que tudo assim se combina, usar o medo, a perda, e traz, então, essa proposta de que a gente precisa estar pronto, porque Jesus vai voltar, ou a gente vai morrer e precisa ser salvo. O que é uma visão muito protestante, uma visão muito protestante do cristianismo. E, enfim, a gente tem todo esse contexto. Agora, a coisa que eu gostaria que a gente lembrasse é que nós, por exemplo, nós modernos, nós temos uma visão muito assim diferente do começo da religião. A religião dos povos primitivos, né, o surgimento da religião, com o surgimento da humanidade. Então, o relacionamento do ser humano com Deus sempre foi um relacionamento de medo. Você fica sempre sim, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos, eles não tinham, né, o acesso tecnológico, né? Eles não tinham os princípios científicos que podiam explicar a vida. Então, a origem de tudo, do bem e do mal, era então transmitida para Deus, para um ser superior que estava em controle de tudo. Então, se não tinha chuva, você ia perder a sua plantação, ia ter fome. Então, você tem que apaziguar esse Deus que, de alguma forma ou outra, está te punindo. Fez alguma coisa errada, que esse Deus está te punindo, então você tem que apaziguar esse Deus. Porque você não podia entender que a seca é um problema meteorológico e não um problema de que Deus está com raiva de você, né? Ou se tinha uma enchente. Então, esse relacionamento sempre existia, né? Doenças. Então, as doenças eram vistas como uma punição, né? E quando tudo estava bem, então, Deus estava bem com você, né? Como a gente fala hoje em dia, né? Tem alguém lá em cima que gosta de mim, né? Então, a vida tá boa, né? Então, é assim, a humanidade sempre teve esse relacionamento de medo com Deus. E eu quase posso apostar, não, eu aposto, porque se eu perder, eu sei que eu vou perder muito pouco. Eu aposto que a maioria de nós, nesse momento, a gente teve, na nossa formação religiosa, uma influência do medo na nossa formação religiosa. Por exemplo, eu vou contar umas histórias para você, como que o medo foi formativo para mim no meu conhecimento de Deus. A minha mãe, ela não teve educação formal. Ela aprendeu a escrever, a fazer conta, e aí aprendeu a costurar, a cozinhar para casar. Essa é a história da minha mãe. Então, a minha mãe, ela nos nos criou muito com histórias. Ela contava histórias para a gente e para a gente aprender sobre a realidade da vida. Então, vou contar uma história para você. Eu podia contar um bando, mas vou contar uma história para você de como que eu aprendi as coisas sobre Deus e como minha mãe me educou. Eu sou de Belém do Pará. Né? E vocês sabem que a maior procissão do mundo ocorre em Belém, né? Que é a procissão do Círio da Nossa Senhora de Nazaré. E quando eu era menino, a gente passava lá na frente da igreja, né, que hoje é Basílica, mas naquele tempo era igreja, a minha mãe olhava, tá vendo aquela igreja ali, tua mãe? Tá vendo aquela porta? Então, é uma igreja muito bonita, né, com aquela porta de madeira assim imensa. A minha mãe falava para mim, ó, atrás daquela porta tem uma menina.
e aquela menina está seca. Ela está seca e ela está com a mão assim, ó. Falei, mãe, por quê, mãe? Porque aquela menina, ela levantou a mão dela para bater na mãe. E quando ela levantou a mão para bater na mãe, Deus puniu ela e secou ela. E ela ficou seca assim. E o padre coloca atrás da porta para mostrar para as crianças o que acontece quando você levanta a mão para bater em Deus, para bater na mãe. O que Deus faz com você. Então, pensa se eu levantei a mão para bater na minha mãe uma vez na minha vida. Mas nem de pensar. Eu morria de medo de que se eu fosse, né, agredir minha mãe de alguma forma, Deus ia me secar e eu ia ficar seco pro resto da vida, porque eu levantei a mão para minha mãe, né? Então, eu aprendi essas histórias de que Deus é bom, mas se você fizer coisa errada, se prepara que o castigo vai vir, né? Então, eu cresci com essa. Eu lembro quando eu fiz minha primeira comunhão, as histórias que o padre contava, para a gente não morder a hóstia, porque na minha época você não podia morder a hóstia. Você tinha que pôr na língua, o padre colocava na língua e aquilo então se dissolvia, né, o corpo de Cristo. Você jamais podia morder a hóstia, né? Então, as histórias que eu ouvi sobre crianças que morderam a hóstia e que sangue começou a correr da boca daquela criança, nossa, eu morria de medo da minha primeira comunhão, porque será que eu vou conseguir não morder a hóstia? Deixar aquilo tudo dissolver na minha boca? Então, assim, Se espirrasse, então. eu cresci com essas ideias de Deus. Você não faz nada errado com Deus, tem consequências, né? E eu lembro, por exemplo, quando eu era um jovem adulto, né? Já estava com 20 anos, estava na universidade, e eu arrumei uma namorada. Eu tinha uma namorada lá na universidade, e essa época era bem crente, né? Era daqueles crentes bem fervorosos assim. E eu sempre aprendi que sexo é só no casamento, não pode ter sexo antes do casamento. E aí eu tinha essa namorada, né? Ela morava sozinha, né? Para casa dela para a gente estudar. E de vez em quando, claro, você ficava com vontade de ter sexo. E nós dois, né? E eu não podia, então eu não podia porque não fazia parte da minha crença, né? Da minha maneira de ver o mundo. Mas eu não tinha sexo com minha namorada, não é somente porque eu achava que era uma coisa certa. Você sabe por que eu não tinha sexo com minha namorada quando a gente estava sozinho? Porque eu tinha medo que a gente ia estar no ato e Deus ia voltar exatamente naquela hora e ia me pegar fazendo sexo com a minha namorada. E como é que eu ia explicar para Deus que, Deus, não o que o senhor está pensando, não, né? Não tinha jeito. Então, o medo de ser punido por Deus era o que me manteve casto, né? Até o casamento. Porque eu tinha um medo terrível de que Deus ia chegar e ia me pegar cometendo pecado, né? E isso é tão forte, né? Essas coisas que a gente aprende como criança é tão forte, que já agora, né? Velho, né? Assim, já maduro, mas na minha idade, vida de maturidade, você sabe que eu me divorciei da minha esposa tem um tempo atrás, né? E hoje ainda esse relacionamento está de novo se quebrando. Até hoje, por exemplo, quando eu penso no divórcio, eu penso no divórcio como eu seja uma pessoa má, de que eu estou desobedecendo a Deus, de que vai ter consequência na minha vida, porque estou desobedecendo a Deus, porque eu fiz um compromisso na presença de Deus, de que, né, aquilo é para sempre. Mas a vida acontece, né? A gente vai sofrendo, a gente vai tendo alegrias, enfim, a vida muda e um relacionamento que você fez quando você era jovem pode não ser mais aquilo que te sustenta. E a coisa certa, então, é você, como adulto, né, tomar decisões que levam para um lugar melhor, né, para que você se realize como pessoa. Mas eu estou contando essas histórias para mostrar como que religião e medo são muito conectadas.
E também para introduzir agora, por exemplo, a pessoa de Cristo nesse contexto, porque o que Cristo fez, a primeira vez, sim, não sei se é a primeira vez, né? Do meu conhecimento um pouco da história da religião, é de que Jesus foi o primeiro líder religioso que introduziu no conceito de religião o relacionamento filial com Deus, de pai e filho. Por exemplo, você não encontra em outras religiões um chamado de oração quando você fala pai, né? Pai nosso que está no céu. Então, esse relacionamento com Deus mudou radicalmente. De um Deus que você tem medo para um Deus que te ama. Um Deus que te ama como pai ou como mãe, né? Esse conceito masculino de Deus, claro, vem de uma cultura que era patriarca, né? E que, claro, se Deus usasse mãe, os apóstolos e a sociedade geral vai ficar um pouco meio assim receoso com ele. Mas a ideia não é de pai, pai, né? A ideia de pai e mãe, a ideia de nos Estados Unidos essa ideia, essa a gente chama pai e mãe de parents, né? Não é parente, mas é pai e mãe, esse filial. Então, quando você vê alguém chamar Deus de mãe, né? Não se assuste, não. Porque eu acho que essa era a ideia de Deus, de mostrar que você agora tem, né? Alguém que é um pai e uma mãe que cuida de você. Então, isso mudou muito esse conceito de Deus e de medo. Você vê, por exemplo, no Novo Testamento, muitas vezes Jesus, quando encontra alguém ou alguém é surpreendido por Jesus, ele fala, não tenha medo, Pai esteja com você. Porque essa presença do sagrado trazia medo para as pessoas. Tá bom? Você lembra quando Jesus vem ao barco, que o barco está no meio da noite, os apóstolos estão com medo, e ele chega, eles ficam apavorados. Jesus fala, não tenho medo, sou eu. Porque ele sabe que o mar é reduto de monstros, né? Reduto de monstros é o mar. Embora o mar da Galileia seja um lago, na verdade, né? Então, a gente mudou esse contexto com o cristianismo, entre as religiões maiores que existem, né? Mas Jesus trouxe esse novo conceito, mas na verdade, se a gente for sincero, né, e eu falo aqui como cristão, o cristianismo em si não mudou muito esse conceito do medo. A gente continua introduzindo sempre esse conceito. Então, é melhor você ser salvo, não é melhor você a participar dos sacramentos, para que tudo isso, então, nos garanta, né, a salvação para uma vida eterna aqui. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, como a gente está vendo agora, o que a gente está passando? A gente está passando um momento em que o mundo não é perfeito. A gente está com doença, a gente está com liberdade. E como é que a gente explica isso? Se esse Deus, a gente tem a noção de que ele é para proteger, para suprir as nossas necessidades, né? Para nos fazer o bem, para nos fazer feliz, para fazer a gente prosperar. Né? Então, como é que a gente explica tudo isso? A gente explica no sentido de que vamos colocar isso lá para frente. Né? Não é possível agora, mas esse Deus, ele vai voltar, e quando ele voltar, então tudo se estabiliza e nós vamos viver essa realidade, que é a realidade do reino de Deus. Quando Jesus também fala que o reino de Deus está no nosso meio. Quer dizer, a nossa vida não é a espera de alguma coisa que vai acontecer. A nossa vida, em qualquer circunstância, tem que ser a vida que a gente vive no momento. Mas a gente sempre coloca isso para um futuro lá na frente. Então, a gente cria essa realização do reino de Deus só com uma visão apocalíptica. Quando Jesus voltar, então o reino de Deus agora está completo. Né? E a consequência é que a gente não vive o momento. Tem outras religiões, sem ser o cristianismo, ou filosofias de vida, que não se preocupam tanto com esse movimento linear. Tudo vai assim, até a gente chegar, ou até Jesus voltar. Né? Então, tudo fica paz. Eles têm uma visão mais cíclica da história.
E eles vivem mais no momento. Então, por exemplo, eu posso citar o budismo, né? O budismo não tem isso de que Jesus vai voltar, né? O que, quer dizer, Buda não vai voltar, né? Quer dizer, mas, então não tem esse negócio da segunda vinda de Cristo. Mas se você prestar atenção, tem a busca do nirvana, que é uma busca de uma situação de paz, né? De uma situação de a pessoa é iluminada. Então a gente continua nessa acessão para uma realização, que no caso do budismo vem através da reencarnação, né? Você tem oportunidades. Você não está indo para um momento em que tudo acaba e então a humanidade acaba e só aqueles então que são de Jesus vão viver. Não, você tem um movimento para atingir a nirvana. Quando você atingir, então você está numa situação melhor. Eu não conheço muito do espiritismo, mas, por exemplo, o espiritismo fala muito claro que você ter só uma vida não é suficiente para você atingir, né, uma espiritualidade, uma humanidade que represente, por exemplo, a iluminação de Cristo. Então, você tem essa oportunidade de voltar. Quando chega no determinado estágio, então o mundo passa a um outro estágio. Então, tem esse movimento, mas diferente, não tem essa volta de Deus. E, embora o cristianismo, né, muitas das coisas que foram feitas no cristianismo, quer dizer, socialmente, na justiça social, o cristianismo foi muito presente em orfanatos, em prisões, né, em a cura, né, de doentes, enfim. O cristianismo foi muito presente. Mas eu acho que hoje em dia a gente está tão assim virado para nós mesmos, de que a prosperidade é nossa, de que se você for salvo, se você der dinheiro, o que quer que seja, né? Você tem esse futuro. E eu acho que nesse ponto, eu acho que os budistas, eu acho que os espíritas, eles vivem uma realidade do reino de Deus melhor do que a gente. Eles não estão preocupados, isso vai acontecer, né? Eu tenho que ficar pensando, eu vou para o inferno. Eles vivem a realidade com a presença do reino, servindo ao próximo, né? Tentando eliminar o sofrimento da humanidade e nesse processo se tornando mais iluminados, melhores. E experimentando Deus. Não Deus no sentido de nome, mas Deus no sentido de vida plena. A gente tem Deus como sentido de vida plena, não em posições teológicas ou afirmações teológicas, né? Mas Deus como realização de vida plena. Então, nesse momento, eu acho que se a gente tem uma visão, né, de que o reino de Deus é no nosso meio, a gente vive esse momento como no reino. A gente ajuda quem a gente pode ajudar, a gente se protege, se ama do jeito que a gente deve se amar e proteger. Então, a gente experimenta aquilo que muitas vezes a gente fica esperando que vai experimentar quando Jesus volta, né? Então, assim, a nossa motivação não deve ser a minha. Por exemplo, não vou ter sexo porque Deus vai me pegar pecando, né? Então eu vou ser bonzinho agora porque se Deus voltar e eu não for bonzinho, eu vou para o inferno. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu acho que seja melhor para mim e para as pessoas, e reflita o plano de Deus, o amor de Deus, porque isso é a coisa certa de fazer. Isso é o que faz a gente experimentar a plenitude da realidade de Deus na nossa vida e no mundo, tá? E tem uma ilustração que eu gosto bastante, é que a onda, né, a onda no mar, ela tem uma vida curta. Então, por exemplo, essa é o que o surfista tenta pegar, né? Aqueles minutinhos que a onda tá existindo, então ele fica no topo da onda e curte aquele momento. Mas aquela onda, ela vai quebrar, ela vai se dissolver e ela vai, então, desaparecer. Se você pensar a onda só como uma onda, na curta vida, né, que a onda tem, então você fala, perdi isso.
Mas se você pensar na onda como sendo parte do mar, então a onda não é só a onda é o mar também. Então, quando a onda quebra, ela está retornando para aquilo que ela é, na verdade, que é o oceano. Então, essa é a nossa vida. Se a gente vê a nossa vida só no momento aqui, a gente perde a noção do valor que ela tem. Mas se a gente vê a nossa vida como sendo o reino de Deus, quando essa vida quebra, a gente está retornando aquilo que a gente é, pela criação e pela natureza de Deus, né? Então, eu acho que essa visão, essa percepção do reino de Deus aqui, ajuda a gente em qualquer momento, inclusive em momentos de coronavírus, né? Desse momento que a gente está passando. Então, essa é a reflexão que eu estava pensando em trazer para a gente, né? Do medo, que faz parte da gente, né? E como que a gente pensa na perda e como que funciona esse processo da vinda de Cristo. É para nos assustar ou é para mostrar que todos nós estamos nesse reino e saber que esse momento é parte de um todo? E nos dá uma tranquilidade, uma tranquilidade, né? Uma paz e um propósito de vida nesse momento. Quer seja na sua casa trancado, quer seja trabalhando linha de frente, quer seja trabalhando através da internet, mas o sentido permanece. Então, essa é a minha reflexão para vocês. Legal, Sérgio. Muito legal. Eu estou com todos os microfones fechados aqui, mas quem quiser falar qualquer coisa, é só levantar a mão e aí eu abro, ou então você mesmo pode abrir o seu microfone se não tiver ninguém falando naquele momento, né? O tempo está aberto para todos, né? Vocês, alguém quer colocar alguma coisa? Vai lá, Peter. Deixa eu achar você aqui. Okay, fazer alguns comentários interessantes aqui. As histórias que o Sérgio contou do tempo de criança, eu lembro muito bem que eu escutava essas histórias. Então, quando ele estava falando, eu estava lembrando e comecei a rir. Os meus pais não contaram histórias assim para gente. Entre os meus contemporâneos, né, eu acho que eu era talvez a única pessoa em que meus pais tinham educação universitária, os dois trabalhavam tempo integral. Meus pais eram uma exceção, né? E a gente sempre tinha muito diálogo na nossa casa, né? Mas é interessante, né, que você foi falando, e eu fui lembrando de outras histórias, inclusive uma história que um cara que eu amo muito, que mora aí em Brasília, um amigo meu, Cláudio, né, sempre contava, ele era história de roça e tal, ele mexendo com fazenda, etc e tal, né? E ele contava uma história que eu ria, porque eu achava que era mentira, né? Assim, quer dizer, de onde é que ele tinha tirado essa história? Que ele falava que tinha uma história de uma cobra, né? Que gostava de mamar, né? Nas mães que estavam com nenéns, né? E eu achava aquilo absurdo, mas eu achava tão engraçado, e eu ria de cair lágrima. Ele contando que ele contava, eu falei, não, essa história é verdade, não sei o quê. E eu lembro que depois eu assisti, até hoje eu tenho esse filme aqui em casa, era um filme que fizeram e que essa coisa acontece no filme, um filme brasileiro. Quando eu vi desse filme, eu tive um acesso. Eu quase morri de tanto que eu ri, porque eu lembrei dessas histórias, né? Mas tudo isso em função de se falar do medo, né? E esse tópico é bastante oportuno. Interessante que no nosso grupo caseiro aqui, que se reuniu também através do Zoom, na quinta-feira, foi falado exatamente sobre esse aspecto do medo, né, que as pessoas podem estar sentindo devido a esse momento, porque existe um desconhecido. Então, nós temos assim um incrível avanço na medicina, na informática, na tecnologia, né? E existe uma coisa que está afetando o planeta inteiro, né? E que ninguém sabe como parar, quando que vai parar e quando que o normal vai voltar. Então existe o medo em várias esferas aí, né? Então eu acho que o Sérgio colocou bem no começo, né,
como que esse medo, as diversas faces desse medo, né? Então tem aqueles que têm o medo porque não sabem como vão enfrentar uma possível depressão econômica, né? Não sabe como é que vão botar comida em casa, então estão com medo, né? Tem o medo de que, mas eu vou sair fora na rua e se eu for, né? Então eu estou com medo da pessoa que está passando do meu lado, se ela chegar muito perto de mim, porque eu não sei se aquela pessoa está contagiada, né, e eu vou pegar esse vírus, né? Então, medo do desconhecido, eu acho que é um dos grandes medos, né, que existe na humanidade, e o medo daquilo que você não pode controlar, né? Porque muitos de nós, em maior ou menor grau, né, a gente tem essa coisa de querer ter o controle sobre as coisas, porque aí a gente se sente segura, né? Mas, assim, indo para o gancho que o Sérgio fez com a relação de Deus, a figura de Deus ou dos deuses, né, ou da religião e o medo, eu acho muito oportuno de se conversar a respeito disso e de, pessoalmente, né, vir a fazer uma reflexão, né, sobre isso. Eu tenho visto que à medida em que eu vou amadurecendo, né, vamos dizer, essa coisa, esse resquício que existe, né, ele tende a diminuir, né, porque mais e mais eu tenho tido afirmação dentro do meu coração, né, de quem é que eu tenho esse relacionamento que transcende a simples existência aqui. E que é um relacionamento que ele está nesse plano dos meus 70, 80, 90 anos de vida, que eu não sei, né? Eu não tenho como determinar ou controlar, mas que eu creio que vai continuar para a eternidade. E mais ainda, e mais eu vejo que eu sinto uma confirmação no meu coração em que esse amor que é ultra transbordante, que vem desse Deus, que me empurra para longe do medo. Quando a gente olha no relato da criação, né, lá no começo de Gênesis, né, uma das primeiras reações que existe claramente registrada na Bíblia, né, é exatamente o que Adão falou quando Deus o chamou, depois que ele e a Eva comeram da tal do fruto que não era para ser comido, né? E ele disse que, onde você está? Eu fiquei com medo, né? E foi por isso que eu me escondi. Daí vem essa coisa, que o medo é algo que não parte de Deus, mas o medo é uma coisa que parte da gente, né? E cabe a gente a tratar desse medo com o próprio Deus, né? Então, isso não é um processo, esse tratamento não é um processo que simplesmente eu vejo que vai acontecer e vai me deixar curado, sarado da noite para o dia. Mas existe uma caminhada, tá? Então, eu vejo muito a coisa na questão do nosso caminhar para a Terra Prometida. E nesse caminhar, o que eu tenho pedido a Deus é de que eu tenha um relacionamento com Ele em que eu mais e mais me alegre no fato de que eu sou filho, né? E não sou vamos dizer assim, um adorador pagão que estou tentando apaziguar uma divindade que está irada, né, comigo, né? Então, eu vejo muito isso em termos de um andar, um caminhar, né, em que é um aprendizado constante
entendeu? Cair, tropeçar, levantar, olhar para cima, cair, tropeçar, olhar para cima, andou 2, 3, 4, 5 passos, né? E é assim que eu vejo, né? Essa coisa, mas achei bastante oportuno o tema, bastante, né, assim, presente para nós naquilo que nós estamos vivendo. Bom, primeiro, para mim, maravilhosa, Sérgio, essa ideia. Sempre tem alguma coisa, quando eu ouço alguma coisa que destaca para mim. E, rapaz, a ideia de pensar de que isso é uma onda, melhor ainda, se a gente chamar de marola, que isso é uma marola que vai bater e que vai voltar a ser mar. Cara, que ideia maravilhosa. Acho até que eu vou escrever isso e botar na minha parede. Sabe? Realmente, isso é uma marola que vai voltar a ser mar. Uma das coisas que a gente conversou, né, Sérgio? É que um dia eu acordei e lembrei, eu fui dormir, lembrei, não lembro o horário. Um versículo que diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo do Oriente para o Ocidente como um relâmpago. Cara, e aí eu lembrei disso, lembrei nitidamente desse versículo. Procurei, e li que era exatamente como eu tinha lembrado. E aí eu fui olhar nos outros lugares, né, que é daquele jeito, né? Eu pensei, putz, essa ideia que tantas vezes eu li e que para mim era alegórica, distante e totalmente esquecida, de repente ela aconteceu, né? Você lembra quando a gente lia a Bíblia um tempo atrás e dizia da marca da besta? E eu ficava imaginando um neon 666 aqui em cima de um dragão, entendeu? Que era uma besta, né? A marca da besta. Aí, de repente, você vê coisas que, opa, isso aí é possível, né? Mas há 30 anos atrás não era, ou 40, ou 50, sei lá quantos. Você olhava aquilo e não via como aquilo podia acontecer. Então eu comecei a pensar isso, e foi isso que eu falei com o Sérgio. Olha, Sérgio, pô, de repente aquilo lá que estava longe, a gente acorda, tem essa situação, estamos todos em casa, e está tudo pronto. Totalmente diferente de 4 meses atrás. Para mim, hoje, está tudo totalmente diferente de 4, 5 meses atrás. E aí, nessas situações, quando você encara com uma situação que sai totalmente ao seu controle, numa situação que te causa medo, em quem que você pensa? Em Deus, né? Aí a gente pensa em Deus, né? Quer dizer, aí a gente pensa, olha, Deus, aí a gente se volta para Deus, né? Por isso até que eu achei interessante o título Volta de Deus, porque, assim, Deus sempre esteve lá, ele nunca saiu daquele lugar, não, né? Para mim, eu que estou colocando ele de volta, né? No sentido de estar na minha frente, de ser aquele com quem eu converso, de ser aquele com quem eu peço, de ser aquele com quem eu entrego, porque eu estou numa situação onde eu não consigo ter controle de nada. E o medo, ele tem coisas boas, né, Sérgio? Então, eu não sei, a palavra temor, para mim, sempre foi interessante. Eu briguei com essa palavra há muito tempo e depois eu passei a incorporá-la porque eu adquiri um entendimento para ela que, para mim, foi legal, né? Então, o medo, ele tem uma coisa boa, que é evitar que você faça uma besteira, né? Eu não sei se o exemplo é muito bom, mas tem o fogo ali. Se eu botar a mão no fogo, queima. Então, eu tenho medo de fogo, né? Então, assim, o medo de que aquilo me faça mal me faz com que eu não vá até lá, né? O medo de Jesus, de Deus voltar na hora do sexo, fez com que você não voltasse. Bem ou mal, ele até que te fez bem essa ideia errada aí, né? Então, assim, o medo, ele tem uma característica, vamos dizer assim, positiva na vida da gente. E tem um ponto onde deixa de ser positivo, passa a ser negativo, né? Quando ele toma conta da gente, né? Mas, enfim, são pensamentos que eu estava tendo sobre, de repente, se você tivesse dormido os últimos 4 meses e acordasse hoje, rapaz, você ia dizer para o mundo que eu quero sair, né? Quer dizer, quando eu fui dormir ontem estava tudo bem, hoje não está mais nada assim. Ou seja, está tudo fora do nosso controle. Está tudo fora do nosso controle. E parece piada de filme de terror, né? E tem até alguns aí desse jeito, né? A gente descobriu que 10 anos atrás alguém tinha feito um filme parecido com isso, né?
igual o 11 de setembro lá, né? Coisas que você nunca achou que ia acontecer, coisas que eram ficção científica, né? Hoje são reais. E aí a gente, de fato, se volta, aí a gente coloca Deus talvez no lugar onde ele nunca devesse ter saído, né? Então, são só ideias que eu queria, talvez, ou complementar, ou que de certa forma, ocuparam o meu pensamento essa semana, né? E, para mim, a Marolinha aí foi a melhor coisa que eu podia ouvir, e é muito difícil. Eu sou funcionário público, então meu salário está garantido, mas tem pessoas que não são, que o salário cessou. Rapaz, você cessar o seu salário e você vê na televisão que em 4 meses não haverá salário, e você ouvir na televisão que depois de 4 meses ainda vai levar não sei quantos meses para as coisas voltarem, rapaz, que desespero, né, cara? Que desespero. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trata isso, né? Então, são questões realmente complicadas, são questões muito complicadas, né? Então, graças a Deus, o meu salário, de certa forma, garantido em termos, né? Tentaram até tirar 50% dele aí com uma lei, não conseguiram, mas, assim, eu preciso orar por essas pessoas que não têm salário, rapaz, porque é um desespero mesmo, né? É um desespero e cada dia é um dia, né? Você tem que viver o dia de hoje. Se você viver os próximos meses, você vai sucumbir. Se você viver só a marola que está terminando agora, né, Sérgio? Pô, acabou, né? Então, são considerações que eu queria colocar para vocês e dizer que, para mim, a marolinha aí foi muito boa, Sérgio. Valeu. Só Douglas? queria falar uma coisa. Então, geralmente eu não faço mais citações ou coisas assim, né? Mas essa história, ela veio de uma apresentação. Tem um budista, que ele é do Vietnã, ele é vietnamita? Ele é do Vietnã. Isso, Valeu, isso. Pedro. E ele tem a comunidade dele na França. Ele chama Taquinan. Essa é uma história que ele contou numa das apresentações dele. Eu gostei bastante. Então não é minha não, viu? No original não. Bom, pessoal, é isso. Um prazer imenso tê-los junto conosco. Agradecendo bastante ao Sérgio, né, ao reverendo Sérgio, pela sua disposição em estar preparando esse tempo, pela contribuição de todos, né, que enriquece o tempo. Nós vamos tentar manter um tempo desse a cada 15 dias e quando a gravação ficar pronta, eu remeto para vocês para que a gente possa meditar um pouco mais e que a gente possa fazer desse mundo, de alguma forma, com pouco que a gente pode fazer, cada um, fazer um mundo melhor para o próximo, um mundo melhor para os nossos filhos, um mundo dentro daquilo que Deus, que é amor, tem para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado Sérgio e até a próxima.